A paz do Senhor Jesus, bom dia para todos. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto, é manhã fria aqui onde eu moro. Que o Senhor Deus esteja abençoando aí a sua vida, abençoando você em todas as áreas da sua vida. Amém? Voltamos aqui ao nosso devocional, buscando a face de Deus, buscando uma palavra do Senhor para o nosso dia. E como eu gosto de dizer, né, após passar o final de semana, nós chegamos aqui de volta na manhã de segunda-feira, você provavelmente preparando para ir ao seu trabalho, já está vendo este devocional depois, e nós, pela misericórdia e graça de Deus, estamos nas nossas atividades, não é? Porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E segunda-feira é esse dia muito especial, né, de recomeçar a nossa semana. Que Deus esteja aí ajudando você nesse dia, neste novo passo, e cuidando de você, cuidando das suas escolhas, orientando você. Que seu coração esteja inclinado para Deus e, né, colocando ali tudo nas mãos do Senhor. Amém, amados? Nós vamos aqui ler a palavra de Deus para nossa meditação no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 16, que diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Maravilha, irmãos. O Senhor Jesus, ele dá sequência ao seu discurso, a sua palavra para o seu povo. E você já deve ter notado que no começo, quando ele está falando sobre como nós devemos praticar a justiça do reino de Deus, ele menciona essas três áreas da nossa vida. A área de fazer o bem, que é próprio do povo de Deus, né? Fazer o bem, quando ele fala de dar esmolas. A questão da oração, que é uma prática espiritual também do povo de Deus. E agora o Senhor Jesus fala do jejum, né? E em todos esses três aspectos aqui o Senhor fala que deve ser uma questão nossa com Deus, não é? Não deve ser, nós não devemos usar o bem que nós fazemos ao nosso próximo, nem tampouco a nossa vida de oração, muito menos a prática do jejum na nossa vida, para ser algo que vai nos trazer benefício de elogio, né, de mérito aos olhos humanos. Mas nós devemos fazer para Deus. Tem que ser uma questão, né, interior nossa ali com Deus. Ter uma vida de oração, uma vida de jejum e uma vida de boas obras, de fazer o bem ao nosso próximo. E a questão do jejum, meu amado, é muito importante. Para muitos, essa prática é antiga e até dispensável. Mas Jesus diz, quando jejuardes, ou seja, vocês vão jejuar. Mesma coisa que ele disse, quando deres esmola. Ou seja, vocês vão ajudar, sim, o próximo. Não é? Abençoar a vida de alguém, abençoar a vida do próximo. E agora Jesus fala, quando jejuardes, vocês devem fazer diferente dos hipócritas, né? Daqueles que aparentam, até mesmo desfiguram o seu rosto para parecer aos homens que eles estão jejuando, para parecer que eles têm uma vida espiritual intensa, não é? Então, Deus, ele quer que essas coisas sejam
reservadas para Ele, para o nosso relacionamento com Ele. Agora, saindo, irmãos, dessa explicação, o jejum ele é muito importante, muito necessário, né? No Antigo Testamento, essa prática era uma questão oficial do povo, né? Havia momentos específicos nas festas, na liturgia do povo de Israel para o jejum. Havia dias específicos, né? Depois, com o tempo, foi aumentado alguns dias específicos. Mas Deus se agrada muito. No tempo que nós estamos vivendo, nós temos que lembrar que Deus deseja que o seu povo se coloque na sua presença, em jejum também, mas por uma questão não como muitos debatem, mas porque faz parte, né, do povo de Deus ir até a presença do Senhor, separar um tempo de oração, um tempo de louvor, um tempo de adoração, um tempo de colocar as situações na presença de Deus, livre de qualquer cuidado, livre de qualquer preocupação e disposto a se colocar diante do Senhor numa atitude ali de completa rendição, consagração para Deus. Não tem como explicar a importância do jejum senão jejuando. Separe um tempo, escolha uma manhã e separe para oração, separe para deixar de lado o alimento por algumas horas, né? E com o tempo você vai se habituando a essa prática, você vai conseguindo vencer mais tempo, mas lembrando que jejum não é uma questão de quanto tempo, se você consegue mais ou consegue menos, mas Deus quer ver Ele quer receber a nós na sua presença com inteireza de coração. Não são essas questões que são importantes, porque Jesus disse que há uma recompensa, mas não uma recompensa para o rosto, né, desfigurado, o aparentar aos outros que está jejuando, ou se, quem sabe, jejua 2, 3 vezes na semana, né, se jejua mais que outros. Ele vai falar disso nos evangelhos. Então Deus está querendo mesmo de nós, irmãos, é um coração puro, reto, e Ele recompensa isso. E assim como na oração, a recompensa é resposta. Não estou dizendo que a recompensa é o sim de Deus para o que você está pedindo, com oração, com jejum, porque a resposta de Deus não significa só sim. A resposta de Deus também pode ser não. A resposta de Deus também pode ser continua orando, continua intercedendo, né? Mas você, numa atitude de busca, você vai para a presença de Deus, um coração contrito, com um coração bem disposto, né, a buscar a sua face com jejum e oração. Nós vamos voltar a este assunto algumas vezes, porque Jesus também vai voltar a este assunto no Evangelho de Mateus. Mas aqui, amados, Jesus está completando aquele versículo onde ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Então, nós estamos buscando o galardão que vem da mão de Deus. Tudo que nós fazemos para a glória de Deus e buscando o favor de Deus. E assim nós seremos recompensados por Deus e não pelos homens. Amém? Então, o jejum é uma prática do cristão, como foi uma prática de Jesus. Buscava o Senhor com oração, com jejum, como foi uma prática dos apóstolos, como foi uma prática da igreja primitiva, como foi uma prática dos profetas do Antigo Testamento, dos homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, que
muitas das vezes até mesmo o jejum era um momento de humilhação, diante das situações da vida. Os homens e mulheres de Deus se chegavam à presença do Senhor, e no Antigo Testamento havia essas práticas simbólicas, né? Rasgavam as vestes, se ajoelhavam no pó, na cinza, como a gente ficou conhecido para nós, estar no pó e na cinza, com oração e jejum, e diante da face de Deus colocavam as suas dores, as suas lutas e os desejos que esperavam no Senhor que fossem atendidos. E Deus atendia não ao jejum em si, né? Mas Ele atendia ao coração contrito. Sempre é assim o nosso Deus. Ele reconhece a sinceridade de um coração quebrantado, contrito, não é? Então, é assim que nós temos que carregar essas práticas como questões entre nós e Deus. O nosso jejum, a nossa doação, nossa oferta, e também a nossa vida de oração. E não devemos nos preocupar com os outros. Porque, irmãos, quem tem uma vida particular com Deus, o fruto aparece. Não tem como evitar. O fruto aparece porque as pessoas começam a reconhecer, de algum modo, que você tem raiz, que você tem um relacionamento com Deus, que a sua vida é uma vida bem-sucedida no Senhor. Amém? Fiquemos com essa palavra hoje. Vamos ter raiz, vamos ter nossa intimidade com Deus. Vamos cultivar isso com oração, com jejum e fazendo o que o Senhor manda fazer pelo próximo, por amor a Ele, né? E Ele vai recompensar. E nós vamos ver o fruto disso em nossa vida, em tudo que nós fazemos. Glorificado seja o nosso Deus, que é bom e que é maravilhoso. Ore agora junto comigo, né? Vamos buscar o Senhor. Para aqueles que estavam orando aí pelos meus familiares que foram acometidos aí pelo Covid, eu digo que graças a Deus todos, né, os que passaram por isso estão curados, graças a Deus, né? E também temos ouvido de muitas pessoas curadas, mas retorno que a gente recebe, e nós louvamos o Senhor, porque não há doença, não há nada que seja maior do que o nosso Deus. E é tempo de oração, de jejum, de clamor, mas também tempo de vitória, tempo de resultado, tempo de bênção, porque o nosso Deus não para de trabalhar a favor do seu povo, a favor da sua vida, daqueles que temem o seu nome. Amém? Vamos orar? Amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos primeiro a Ti, Senhor, Tua bondade. Agradecemos a Ti, Senhor, com louvor, com adoração, meu Deus eterno, o fato do Senhor nos sustentar, do Senhor, meu Pai, agraciar nossa vida com a Tua presença. Aleluia, Senhor. E nós agradecemos também pelos ricos ensinamentos das Escrituras, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a ter uma vida particular de oração, jejum e prática do bem para o nosso próximo. Deus, em nome de Jesus, quebranta nossos corações. Eu oro, Jesus amado, que o Senhor esteja abençoando lá a família, Senhor, o trabalho, os negócios, Deus eterno, tudo que é colocado em Tuas mãos pelo Teu povo. Eu quero pedir que o Senhor abençoe agora e faz desta nova semana uma semana de grandes realizações no Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, meu Pai eterno, agradecendo por aqueles que foram curados, por aqueles que têm sido restaurados no meio desta enfermidade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, queridos, e que esta reflexão fique no seu coração. E até amanhã, se Deus quiser.